Eu sou projetista de iluminação, sou gaúcho, eu nasci em Santa Maria, eu comecei a trabalhar com iluminação, a minha história começa com luz, lá em Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul, num grupo de teatro chamado Grupo Porão de Teatro, no ano de 1979. Faz bastante tempo que eu tenho contato com a iluminação. Passado um período, um tempo, houve um break de parar de trabalhar com iluminação, porque não era um trabalho, eu tinha 16 anos, era um divertimento, depois eu fazia parte de um grupo. Na verdade, eu fui convidado não profissionalmente, era uma brincadeira. Enfim, essa brincadeira tomou, passado um tempo, o tempo de eu sair de Santa Maria, vim morar em Porto Alegre, e voltar a contatar com o universo da iluminação através de uma empresa chamada Clara Luz Iluminação, que era uma locadora, e ali é onde eu aprendi, desaprendi e reaprendi tudo que eu sei de iluminação, até hoje, na verdade. Eu acho que dentro dos meus processos, o que é mais legal de tudo não é saber o equipamento XYZ, o que eu gosto é do experimento da prototipagem, de experimentar para errar e acertar, e errar e acertar. Isso é o meu playground dentro do meu processo criativo. A parte divertida do meu processo criativo, a parte divertida que me dá muito prazer no fazer luz, é exatamente prototipagens e experimentos. Eu não tenho a fórmula certa. Na verdade, eu conheço os equipamentos certos, corretos, mas eu não tenho acesso a esses equipamentos. Certos quando eu digo porque tem uma tecnologia ou uma fotometria muito específica para as necessidades que eu venho a ter, tanto no palco, quanto numa exposição de arte, como num evento corporativo, ou em outras situações que eu venha a criar projetos e venha a iluminar. Mas no meu processo de aprendizado, de conhecimento da luz, eu comecei, o meu berço, a minha escola foi a iluminação cênica dentro do universo cênico. Eu vou explicar depois por que eu digo dentro do universo cênico, que foi a iluminação de palco. E nesse prazo, esse tempo todo de profissão que eu tenho, eu nunca criei a luz de um espetáculo de teatro. Na verdade, eu substituí uma iluminadora num processo que já estava em andamento, mas eu nunca peguei do zero um espetáculo de teatro. Por que eu nunca criei a luz de um espetáculo de teatro? Mas já operei inúmeros espetáculos criados por outros projetistas e outras projetistas. Porque eu tenho uma coisa que é um não saber como mudar uma cena de um espetáculo, de uma situação, de um movimento cênico para o outro. Mas na música e na dança eu criei muitos projetos e trabalhei bastante, muito mais na música e menos na dança. Passado essa coisa toda, essa fase de iluminação cênica dentro do palco, dentro do universo cênico, eu migrei para eventos corporativos, fazendo eventos para empresas e eventos sociais, como 15 anos, as coisas bar mitzvahs, casamentos e tal. E na parte corporativa, muito lançamento de produto, lançamento de marca. Tinham eventos gigantes, muito, muito bacanas de fazer. E nesse meio todo, também trabalhei muito com iluminação para congressos e para feiras. Nesse tempo de fazer, de experimentar, de migrar de universos cênicos e para corporativos e coisas tudo relacionado à luz, eu me encontrei no universo da iluminação para galerias e de iluminação para artes visuais. Aí foi uma outra escola que eu comecei do zero, porque eu achava que eu sabia tudo, então foi um processo longo, às vezes divertido e às vezes um pouco mais duro, assim, porque lidar com um novo universo, né? Tem o artista, tem o produtor, tem o curador, tem uma série de entidades envolvidas para a execução de um projeto de exposição de arte.
Quando comecei, assim, eu tinha menos contato com o que é dito como a arte contemporânea hoje, que envolve outras mídias além da obra pictórica ou escultórica. Mas eu comecei, assim, com projetos que eu iluminava quadros. Fui aprendendo a fotometria, como fazer com que a coisa fosse, um quadro fosse bem iluminado e respondesse à leitura do público, quer dizer, que tivesse a informação correta para a retina. Passado dentro dessa sequência Clara Luz, o ateliê, eu fiquei sócio de um coletivo chamado Galpão Makers, onde havia uma multidisciplinaridade de fazeres, onde eu aprendi bastante. Eu participei desse coletivo multidisciplinar e montei o Artesania, onde tenho vários residentes. Tem residente que faz luminárias, tem residente que trabalha com marcenaria, e esse é o processo atual hoje que eu estou. Então, dentro desse espaço, o ateliê também é residente. Esse é o grande lance, essa é a minha história de luz, do começo até agora. Bem resumido, obviamente, porque vem desde 79, tem muita história no meio. Aqui nessa videoaula, eu proponho falar sobre a iluminação no ambiente expositivo e vou passar por 3 fases, assim. A parte técnica da luz, essa diferença que tem hoje entre o LED e lâmpada, o que está acontecendo, bem menos científica do que, enfim, eu poderia dar, mas para ser mais, vou resumir essas diferenças. Vou fazer alguns experimentos para mostrar essas diferenças, ou seja, qual é a diferença de funcionalidade, né, da lâmpada para o LED. Exercícios muito rápidos. Vou fazer também uma demonstração numa maquete de palco que eu tenho sobre a iluminação cênica e a correlação com o ambiente expositivo. Quer dizer, como se ilumina um artista e como se ilumina uma obra, eles são muito próximos, é a mesma linguagem, é o mesmo tudo, na verdade. Eu vou simplificar aqui, não vou entrar no mérito científico da diferença muito de lâmpada para LED e tal, porque é uma outra aula. Eu vou fazer uma demonstração aqui de como se chegou ao LED branco, como essa descoberta deu prêmio a 3 japoneses do Nobel de Física, Isamu Akazaki, Hiroshi Amano e Shuji Nakamura. Esses 3 cientistas, eles desenvolveram a tecnologia para chegar no LED branco. Para chegar no LED branco, passou pelo LED azul, vamos dizer assim, do fóton azul. Eu vou fazer uma demonstração aqui do LED azul descoberto por esses 3 japoneses e aplicando algumas placas de fósforo para vocês entenderem como funciona o LED branco hoje, né? Com as variações de temperatura de cor. Então esse aqui, ó, é o tal do LED azul descoberto pelos 3 pesquisadores japoneses que chegaram ao LED branco. O que acontece? Com a placa de fósforo, essa aqui é de 2700 Kelvin. Então esse azul, à medida que eu colocar a placa em cima, ele passa a ter 2700 Kelvin. Tiro desse 2700, eu vou passar para um 3000 K. Temperatura de cor é outro assunto para uma próxima aula, que é o grau Kelvin. Saindo do 3000, eu estou indo por 3500 Kelvin. A variação entre 2700, 3000, 3500 é muito sutil, é mais para olho treinado ou para aparelho de medição. Para o olho comum, assim, não faz muita diferença essa pequena variação de temperatura. Mas ela é enorme na reprodução de cores no caso de uma obra de arte. E aí chegamos na placa que dá a temperatura de 6500 K. Então é isso, o LED não é branco, o LED é azul. Para ele ficar branco, tem uma mistura aqui que vai mudando essa temperatura. Então foi esse LED que deu o Nobel de Física para esses 3 pesquisadores. O material de uma fábrica de LED que está na minha mão para aulas. No caso do LED, que é diferente da lâmpada, existe uma variação muito grande de temperatura de cor, porque ele é manipulado quimicamente, as placas, o tanto de fósforo que vai mais ou menos, as misturas feitas, para que tenha uma variação muito maior. Isso é divertido e complicado porque tu tem muitas opções e até pouco tempo, quando se fazia um projeto, se fazia as medições por lâmpadas que tinham uma especificidade muito limitada, vamos dizer assim. Era quente ou era fria.
As de multivapores ainda tinham tinha um intermediário de uma morna, que a gente chama. Então, tem 3 tipos de temperatura de cor, a quente, a morna e a fria. Grosso modo é isso, sendo que a morna e a quente se confundem e pouca gente sabe a diferença e tem menos demanda. Lâmpadas de 4.000K, elas são têm menos oferta no varejo. Eu vou mostrar aqui 2 exemplos dos refletores, como eu falei, que seriam os ideais para fazer a iluminação com recorte. Esses refletores são chamados elipsoidais, eles têm 2 lentes dentro. Alguns refletores têm 3 lentes, sendo uma biconvexa no início e 2 plano-convexas mais adiante, ou seja, são lentes que têm uma parte plana e uma parte convexa, e a do meio biconvexa. Esses refletores, a vantagem deles é o grupo óptico, porque esses refletores possuem acessórios como as facas que permitem um recorte. Pode iluminar um retângulo, um quadrado, um triângulo ou redondo, enfim, são as projeções de luz que a gente consegue fazer com elipsoidais. Bastante usados em palco, eventualmente usados em cinema, porque eles possuem também a possibilidade de projeção de imagem, ou seja, ele pode projetar chapas vazadas com algum recorte, pode projetar imagens. Hoje, com o advento do LED, pode projetar várias coisas porque não depende do material. Pode ser um slide impresso, um acetato impresso, porque não emite calor. Mas chama gobo as imagens projetadas por elipsoidais. Simulam árvores, janelas, um monte de coisa assim para o espaço cênico. No espaço expositivo, a vantagem é essa parte fotométrica, assim, essa parte tecnológica de design, que permite o recorte da luz na forma retangular, na forma triangular, na forma quadrada, com precisão, iluminando apenas o quadro. Essa é uma versão Pocket, fabricado no Brasil, por indústria brasileira. Ele vem com um transformador para ser usado um dicróico, lâmpada de 50 watts. Eu anulei todo esse sistema e botei um LED dicróico de 7 watts, de boa família. Então, eu tenho um pouco menos de punch de luz, mas eu tenho eu tenho mais tempo de lâmpada, de luz, que é o LED, e os dicróicos estão sumindo do mercado. Peguei 2 de exemplo para mostrar as 2 possibilidades. Fundamental entender quando se projeta a luz numa obra que está num fundo preto e quando se projeta a luz numa obra quando está com fundo branco. É a mesma lâmpada, a mesma distância, a mesma abertura e com a diferença do branco e da textura preta, a gente tem essas 2, é a mesma luz, só que o fundo altera. Então eu vou mostrar aqui um recorte no preto e um recorte no branco das facas. Esse refletor ele não é um refletor de precisão, existem versões com mais precisão, mas aqui já dá para ver que a gente consegue fazer um retângulo e mexendo nas lentes a gente chega num algo parecido com foco, exatamente porque o equipamento ele está recortando esse retângulo e ele pode ser também o que for, um triângulo, sei lá. Faz vários recortes, vários ângulos de recortes. Um exemplo dessas possibilidades está na imagem acima dessa redonda aqui na parede, que eu peguei uma obra que está naquela parede ali, naquele lado da parede, que é uma obra feita por um artista visual local aqui, que é o Leandro Machado, e eu fiz uma brincadeira para mostrar a possibilidade que o refletor oferece do lado aqui com luz. Temos 2 exemplos, a obra pintada e uma brincadeira, uma releitura aqui com luz. Então essas são as possibilidades. Quando a gente faz o recorte no branco, para iluminar uma obra, a gente tem menos luz, sobra de luz. Isso é muito interessante, porque depois que tu consegue focar, vai ficar muito próximo do tamanho da obra e tal, e tu consegue, mesmo no ambiente que a parede é branca, tu consegue ter uma sensação de imersão. Tu consegue destacar a obra, protagonizar mesmo num ambiente muito claro, muito branco. O problema é que outros refletores, conforme eu vou mostrar agora, na mesma posição, na parede branca e na parede preta, não tem esse controle de recorte. Então, se tu estás iluminando uma obra num fundo que é neutro,
vai haver menos retorno dessa luz para o ambiente. Tem um nome isso, luminância, mas eu não vou entrar nessa parte de grandezas luminosas. E no branco é uma, como eu digo, eu apelidei de reverberação da luz. Reverbera muito, ele clareia, o branco é um rebatedor natural, até porque compõe todas as cores. O preto não é um rebatedor natural porque não existe cor nele. Eu vou trocar os refletores agora. O que tem no varejo hoje que a gente vai encontrar em maior quantidade, tanto nas galerias quanto museus e tal, com algumas exceções, esse tipo de refletor, talvez um refletor com corpo menor. Esse refletor aqui ele é para um LED maior chamado Par 38 e eu estou usando uma Par 30 dentro, por quê? Fica com maior profundidade para ter menos abertura. Olha o quanto abre esse refletor com a mesma potência, a mesma distância que o refletor anterior, que era o elipsoidal e que tem os recortes. Então isso aqui é o que acontece numa parede escura quando tu tem uma obra. Ele vai clarear, mas vai clarear bem menos que se nós pegarmos esse mesmo refletor de temperatura quente e colocarmos num fundo branco, a luz ela vai ser potencializada, ela vai ser duplicada no retorno visual, né? Na leitura dos olhos. Isso aqui é uma lâmpada, um LED de 3000K, um LED quente, uma fonte de luz de cor quente, tá? Agora eu vou fazer o mesmo exercício com o mesmo modelo de carcaça de LED e um LED de luz fria, que puxa bastante para o azul, como dá para ver, já que o LED vem do azul. Aqui num fundo branco, a luz fria, ela tem realmente uma frieza, né, na resposta. E aqui num fundo escuro, como ela responde. Aqui tem mais uma coisa assim, de diferença de temperatura de cor, porque a abertura, estrago e resultado é o mesmo. Eu falo estrago porque é agoniante não conseguir ter todo um kit de equipamentos com lente para recorte. Qual é o truque que eu uso? Eu faço máscaras de alumínio para reduzir o tamanho dessa abertura e conseguir áreas focais assim. Esse recorte de alumínio tem que ser com alumínio preto, um alumínio neutro, não um alumínio que vá rebater luz, que o estrago é maior ainda. Então eu uso um alumínio chamado cinefoil, que é do segmento cinema e televisão, para exatamente essa finalidade. Foi feito para lâmpadas para aguentar calor, e eu uso essas máscaras com esse material para simular algo parecido com um foco ou algo mais concentrado, menos espalhado, protagonizando mais a obra que está sendo iluminada. Então, o Par 30 de LED é o mais comum, é o que vai ter na maioria dos lugares. Outro tipo de equipamento que tem um pouco mais sofisticado é os refletorzinhos de LED que vêm em trilhos eletrificados, tem alguns bem bons, bem legais, com lente. Porém, esse tipo de corpo de refletor me permite um outro recurso, além da aplicação de máscara. Ele me permite a colocação de filtros para alterar essas temperaturas. Eu uso o recurso de máscaras. Eu vou usar nesse refletor aqui de temperatura fria, que é mais fácil de ver o resultado lá na parede. Então eu ponho máscaras e eu diminuo um pouco essa projeção, essa abertura da luz, né? Então eu posso pôr máscaras menores ainda, eu vou diminuir mais ainda essa abertura aqui, essa projeção de luz para todos os lados. Assim ela está sem máscara, com uma máscara pequena, bem instalada, obviamente, eu vou ter uma concentração maior ali. Outra coisa que é possível nesse corpo de refletor que possui porta-filtro e a pantalha para porta-filtro é a aplicação de filtros. Esse LED tem uma temperatura de cor branca. Eu quero esfriar mais ainda, eu vou botar um CTB, vou deixar ele mais frio. Porém, eu posso brigar, e aí depende do que eu estou iluminando, se permite, porque eu estou alterando a reprodução de cores. Dependendo do que eu estou iluminando, não é possível se eu estiver falando de uma obra de pintura, uma obra pictórica. Mas eu tenho liberdade para outras coisas. Aqui eu vou pegar o LED frio e vou dar uma esquentada nele. Eu não vou ter uma temperatura quente, não vou ter uma temperatura quente, é uma brincadeira, eu só estou alterando, deixando com cara de dia emburrado.
A mesma coisa vai acontecer com o refletor, com o LED de temperatura quente. Ele está quente, eu posso aquecê-lo mais, deixá-lo mais quente. Eu vou tirar o branco para não atrapalhar, jogar para lá e aqui. Eu esquentei mais ele ainda, vai funcionar bem, vai ficar realmente mais quente. Mas eu posso, de acordo com a minha necessidade, colocar um CTB, que é um filtro que vai dar uma esfriada nessa luz quente que está vindo aqui. Não me é permitido, por respeito e por necessidade, fazer esse tipo de alteração por estética, pelo meu bel prazer. O que eu leio na obra que eu tenho que iluminar, seja pictórica, seja escultórica, seja instalação, seja videoarte, seja o que for, seja assemblagem, seja pintura, seja o que for, essa leitura, eu tenho que olhar essa obra de perto e aí eu vou especificar o equipamento e a temperatura de cor que eu quero para obter o melhor resultado e a obra aparecer melhor. Tem duas histórias desse espaço aqui, desse palco, dessa maquete de palco, praticamente um drive-in, né? Eu fiz isso aqui há muitos anos atrás, com a intenção de usá-lo em casamentos, para iluminar buffet de doce e tal, mas não no formato de palco. Me interessavam eram as estruturinhas que simulavam estruturas profissionais de palco para festas sociais e tal. Só que eu tive o tino de pedir que o serralheiro fizesse as peças que davam formato a um palco. As posições que são primas do universo cênico para o espaço expositivo quando se trata mais especificamente de uma luz 3D, vamos dizer assim, que é uma luz que vem de mais de um ângulo quando se trata de uma obra escultórica. Então eu vou pegar o Calunga aqui, que é um bonequinho que está fazendo show nesse palco atualmente, as lanternas de LED que eu já preparei e consegui tirar o fantasma delas. Na iluminação cênica existem três posições de luz bastante conhecidas, que são a luz de ataque, a luz frontal, a luz a pino, que é a luz zenital, em 90 graus, e a contraluz. Fora isso, existem, para a iluminação cênica, a gente tem também as luzes laterais, que mostram o corpo do bailarino e tudo mais. Posições de efeito que vão, dependendo da necessidade cênica, para teatro, para música, para o que for, que vem de baixo para cima. Ou de frente ou de contra, vale tudo. Cada posição, se observarmos, eu não tenho aqui o rosto do Calunga, porque ele é um boneco sem rosto. Aqui eu vou ter uma situação de luz que vai mostrar bem o personagem. Aqui, vindo de cima, já está criando algumas sombras da própria arquitetura do corpo e dando alguma dramaticidade. Aqui, vindo de contra também. Cada luz tem uma função, uma finalidade. Quando a luz vem de baixo para cima, também criam efeitos que a cena solicita, enfim. Essas posições são criadas de acordo com a necessidade da cena. Passando isso para o universo da exposição, no meu caso, como pode observar, eu estou procurando a sombra. Nesse momento, em dois ângulos aqui, eu estou projetando uma sombra no piso aqui do palquinho, desse personagem. Isso vale para qualquer posição. Então, eu vou conseguir sombras. Obviamente que operando na mão a gente tem uma dificuldade maior. Algumas formas são impeditivas para a escultura, porque ela vai criar o ofuscamento quando ela for com visibilidade de todas as posições. Se eu colocar uma luz lateral, vou ofuscar, vai depender da posição, eu vou ofuscar quem está vindo do lado oposto. Mas, em geral, a iluminação de um personagem na cena é a mesma iluminação de uma escultura numa exposição de arte, uma iluminação 3D. Luzes laterais, luzes laterais, luzes laterais. Luz frontal e contraluz. Luz frontal e luz pino. Luz pino e contraluz. Cada um desses movimentos vai gerar um efeito, uma dramaticidade ou não, vai depender da necessidade da cena. Tudo isso não é alguém me disse, foram os meus experimentos que eu estou falando, é conclusão
da minha experiência. É isso que eu coloco, a minha experiência. Depois dessa parte de técnica, a gente vai falar agora sobre a iluminação cênica e a relação com o ambiente expositivo. Bem isso, palco e ambiente expositivo, aonde há essa conversa, aonde há esse diálogo. É pouco tempo para se falar sobre um assunto tão complexo, tão científico e artístico. É pouco tempo, porque as duas coisas conversam, ciência e tecnologia com arte. O artista usa tinta, pincéis, telas, o projetista usa filtros, fontes luminosas variadas e fixadores variados. Hoje eu desenvolvo um trabalho autoral de light art, porque é a minha plataforma, né? Meu fazer é com esse tipo de ferramenta, onde eu desenvolvo peças que eu denomino seno-luminosas, que criam a atmosfera mais do que iluminam especificamente. Eu entendo que eu faço uma arte em cima de outra arte, sem interferir, mantendo o respeito e o protagonismo dessa outra arte, né, que eu estou iluminando. Isso vale para palco, isso vale para qualquer situação, vale para exposição de arte, para cenas de palco e tal. Eu gostei muito de poder mostrar um pouco do meu trabalho, um pouco do meu fazer. Agradeço demais a possibilidade que o SESC deu quando eu entrei para concorrer com uma proposta. Fantástico, sensacional, uma experiência nova nos meus 56 anos. Valeu, gente, muito obrigado. De novo, SESC, valeu muito. Fiquei bastante feliz. Valeu aí, obrigado.